Graça e paz, irmãos. Boa tarde, boa noite a todos. Uma aula, mais uma ministração do nosso curso de Maturidade no Espírito. E eu queria convidar você que está aí na sua casa, você que está assistindo essa aula, a ficar de pé nesse momento, está orando, pedindo ao Senhor que venha falar com você, que venha ministrar na sua vida, que venha liberar sobre o seu coração a semente, que é a palavra, e no seu coração possa estar preparado como um terreno fértil, como uma terra boa, para receber essa semente, para receber a palavra do Senhor. Peça ao Senhor que espírito de revelação, de sabedoria. Pai de amor, nós oramos nesse momento, pedindo ao Senhor que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha ministrar em nossas vidas. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, os nossos corações, as nossas vidas, Senhor, aquilo que somos e aquilo que temos, para que o Senhor venha fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Sabemos, ó Deus, que nós, para que possamos experimentar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, precisamos ter a nossa mente renovada. Ó Deus, que através dessa aula as nossas mentes sejam renovadas a partir da Tua palavra, a partir do Teu querer, a partir da Sua vontade. Santo Espírito de Deus, eu oro nesse momento por cada um dos meus irmãos que está me ouvindo nesse momento, para que eles sejam tomados, ó Deus, pela Tua presença, nos lugares onde eles estiverem, que eles sejam marcados por Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, continuando, a matéria da semana passada, falando sobre os tipos de oração, falando sobre as maneiras que nós podemos orar, a maneira que nós podemos nos achegar a Deus e para como vamos ouvir o Senhor. E hoje nós vamos encerrar essa matéria e dar início a uma nova matéria. Mas antes de encerrar essa matéria, nós precisamos entender como ter as nossas orações respondidas. Alguns valores, nós precisamos entender os princípios que nos levam a ter as nossas orações respondidas. Então, o ato de pedir, o ato de fazer uma declaração de incapacidade, insuficiência e humildade, então é um princípio que nós precisamos ter para receber e ter as nossas orações respondidas. Então a oração é a nossa declaração de dependência de Deus. A oração é a nossa declaração, é o nosso ato de fé que mostra ao Senhor que nós dependemos dele. Então Deus sempre está pronto a nos abençoar. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, nós podemos entender e ter esse entendimento que o Senhor está sempre pronto. Deus está sempre pronto para nos dar, para nos abençoar. Então, mas Ele quer saber se estamos prontos para receber. Então, Ele sempre está pronto para nos dar, mas também Ele quer saber se nós estamos prontos para recebermos. Ele espera que nós reconheçamos a nossa necessidade, que nós possamos entender com humildade e recorramos a Ele, buscamos a Ele. Então nós precisamos entender que o Senhor está esperando, Ele está de braços abertos para nos abençoar. Mas para que isso aconteça, Ele espera que eu e você tenhamos entendimento, que reconheçamos a nossa necessidade e de forma humilde possamos correr para Ele. Então, um dos princípios, um dos valores que nós precisamos entender para que nossas orações sejam respondidas é nós orarmos alinhados com a palavra de Deus. É nós termos a nossa oração, a nossa declaração de fé alinhada com a palavra, alinhado com aquilo que Deus é. Então, nós precisamos ser específicos, mas em linha com a palavra de Deus, ou seja, unido à palavra de Deus e com o Espírito Santo. Então, se pedirmos algo fora da palavra de Deus, não teremos como receber. Então, muitas pessoas não têm as suas orações respondidas por Deus, porque vão contra esse princípio básico. Estão pedindo algo para Deus que vai contra a palavra dele. Tem coisas absurdas, mas tem às vezes coisas que são sutis, coisas que vão prejudicar a sua própria vida, porque vão contra aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Então, primeiro princípio, primeiro valor que nós precisamos entender, que eu e você precisamos entender, que nós devemos orar e a nossa oração deve ser alinhada com a palavra de Deus. Um exemplo claro disso, um exemplo bem fácil de entendermos que tem na Bíblia, é o exemplo de Balaão. Balaão, profeta de Deus, a Bíblia descreve ele como um sacerdote de Deus, alguém que falava com Deus, alguém que ouvia Deus, alguém que tinha suas orações respondidas por Deus, de alguma maneira. E
quando o povo de Israel, o povo de Deus estava no deserto, o rei Balaque chamou Balaão para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. E Balaão, por 3 vezes, né, diante da proposta do rei Balaque, né, foi perguntar para Deus se podia amaldiçoar o povo dele. E 3 vezes ele teve a mesma resposta de Deus, que não poderia amaldiçoar aquele quem ele tinha abençoado. Então, nós vemos assim, ele estava querendo algo que era para ele. Porque se ele pudesse amaldiçoar o povo, Balaque havia prometido riquezas para ele. Então havia algo no coração dele que ele desejava, que era riqueza, que fez ele buscar a Deus para falar algo. Então a resposta, interessante, nós podemos falar, a oração dele não foi respondida no sentido que aquilo que ele gostaria para a vida dele, Deus não respondeu. O que Deus respondeu foi que ele deveria se alinhar com a palavra dele. Então lá em Tiago, capítulo 4, verso 2, diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para embanjardes em vossos prazeres. Balaão estava pedindo para Deus aprovar ele, para que ele pudesse receber as riquezas que Balaque havia prometido caso ele amaldiçoasse o povo de Deus. Então é importante ser específico em nosso pedido, ser claro para Deus. Quando nós somos específicos em nossa oração, demonstramos que realmente cremos no cuidado do Pai. Então, ser claro, né, ser objetivo naquilo que estamos pedindo a Deus é algo muito importante. Mas não leve esse princípio ao extremo, né? Não transforme ele numa lei, no sentido que ele ultrapassa os outros princípios, os outros valores. Então, ser específico é confiar que Deus te ama, que Deus ama e cuida de nós. Então, quando você é específico, quando você quer algo, é o que você está declarando para o Pai, que você confia nele e ele está te ouvindo. Então, o Senhor Jesus disse: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados por Deus. Não temais, bem mais valemos do que muitos pardais. É o que a Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 12, no verso 7. Então, Deus não é um Deus distante, que está longe, né, que não está preocupado, né, ou está apenas preocupado com as grandes questões do universo. Né, a sua vida, o seu individual, né, o seu universo, o seu pequeno mundo é importante para Deus. Então, essa é a razão por que precisamos ser específicos nas nossas orações. Depois, Deus se agrada, né, de saber o que vai o que está no nosso coração, o que nós temos prazer, e Ele tem prazer, né, em fazer a nossa alegria completa todos os dias e em todos os detalhes. Então Deus quer realmente ouvir a nossa oração, e a nossa oração deve ser clara, deve ser específica, deve ser objetiva. Os nossos pedidos ao Pai devem ser pedidos objetivos, porque Deus quer completar a nossa alegria nos mínimos detalhes. Então nós precisamos entender isso e ter a nossa oração alinhada com a vontade, alinhada com a palavra do Senhor. Então não adianta você pedir algo que aparentemente é bom, aparentemente é até correto, mas não está de acordo com a palavra de Deus, que não está de acordo com aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, com aquilo que o Senhor tem como propósito para você, como Deus tem propósito para a sua casa, como Deus tem propósito para trazer à realidade os sonhos e os planos dele para a sua vida. Então, muitas vezes pessoas oram por anos, mas não recebem exatamente porque estão pedindo de forma errada. Estão pedindo com o princípio errado. Estão pedindo com o valor errado. Vamos olhar a seguinte maneira. É errado pedir a Deus para que Deus te prospere, para que Deus te abençoe com um emprego melhor, ou com um salário melhor, ou com uma promoção
dentro lá da empresa que você está, ou uma porta de emprego onde você vai ter recursos abundantes. É errado você pedir isso ao Senhor? É errado você falar, Senhor, eu quero mais. É errado. Você pensa comigo, será que é errado pedir a Deus mais? Né? Vamos imaginar que você tem uma medida hoje. E será que é errado você pedir ao Senhor para que Ele dobre essa medida de recursos que você vive hoje? É interessante, porque algo que não é errado, que não é maligno, pode se tornar errado e até maligno. No sentido do quê? A Bíblia diz que o problema não é o dinheiro em si, mas o problema real, né, que envolve a questão, né, das riquezas, é o amor ao dinheiro. Então, pense assim comigo. Deus deseja colocar o máximo de recursos nas suas mãos. Mas o grande problema é, com mais recursos, como você se comportaria? Você seria a mesma pessoa? Você teria a humildade que você tem? Você responderia da mesma forma? Você viveria da mesma maneira? Porque às vezes você, se Deus respondesse a sua oração, porque imagine que a nossa oração é sempre ter mais. Mas imagine, talvez se Deus respondesse nesse ponto específico, a oração de todas as pessoas, dificilmente muitas delas voltariam. Muitas delas estariam buscando o Senhor, estariam vivendo o propósito que Ele tem para a vida delas. Então, o grande problema está quando nós pedimos errado, quando o nosso coração está errado. Então, às vezes, é algo tão simples, é algo tão pequeno. Às vezes nós, muitas vezes, não temos mais, porque exatamente está indo contra aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Deus conhece o nosso coração, assim como um pai conhece seu filho. Deus conhece e sabe aquilo que vai nos fazer mal. E às vezes Deus não te dá mais, exemplificando nessa área financeira, exatamente por esse ponto. Porque sabe, se Ele te dar mais, você vai desalinhar, você vai sair do rumo, você pode até se perder. Quantas pessoas, talvez você mesmo tenha exemplos de pessoas que você conheceu que por conta de uma bênção financeira, né, uma bênção que às vezes se tornou uma maldição, fez a pessoa se perder. Quantos casamentos são destruídos por conta da questão financeira? Eu falo tanto para o mais como para o menos. Problemas financeiros, onde a pessoa tem falta, gera problemas no casamento, mas também às vezes ter muito pode gerar problemas. Vão abrir portas que, se a pessoa não tivesse dinheiro, ela não entraria e talvez não estaria vivendo da forma que vive. Então nós precisamos entender que a oração que é respondida é a oração que está alinhada com a palavra de Deus, alinhado com os valores de Deus, alinhada com o coração de Deus. Amém? Um outro ponto, um outro princípio, aqui nós temos que ter um desejo profundo, ou seja, genuíno. Jeremias 29, verso 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, da mesma maneira que nosso coração deve estar alinhada com a palavra de Deus, nossa oração também deve ser algo genuíno. Não porque passou na mente, mas algo que desejo de fato. Então, uma oração que nós vemos na Bíblia, que Deus ouviu, que Deus alinhou ali para que aquilo se tornasse real, é a oração de Ana. Ana, como a Bíblia descreve, lá em 1 Samuel, era uma mulher estéril, não podia ter filhos. Mas ela queria tanto, desejava tanto, que é até interessante, porque o pedido dela fala: Senhor, me dê um filho, eu o consagrarei a ti, e nem vou cuidar dele. Mas olha que interessante, ela tem Samuel e entrega para o sacerdote cuidar dele. Então, é preciso querer e então pedir. Então a sequência do pedir, né, fala do buscar.
bater, falta um desejo ardente no coração. Somente alguém possuído por um desejo profundo, uma necessidade, né, inadiável, pode realmente seguir pedindo. Então depois, continuando buscando e então batendo na porta. Pedir, buscar e bater nos mostra uma sequência ascendente, ou seja, que vai aumentando de intensidade em intensidade. E Deus se deixa achar por aqueles que os buscam de todo o coração. Então, você nunca terá aquilo que você não deseja e nem busca. Então, olhando para o sentido natural, se eu fizer a pergunta, eu sei que aí você na sua casa vai levantar as mãos, porque acho que ninguém pensaria o contrário. Você gostaria de ser milionário? Eu imagino que essa é a resposta para qualquer pessoa que você conhece, que já não seja, né? Claro. A resposta é sim, que gostaria de ser. Mas será que realmente deseja isso? Trabalha para isso? Ora a Deus para isso? Com o coração certo? O que seria o coração certo de Deus? Me prepara para ser alguém que tenha muito. A Bíblia fala, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A questão é que as pessoas muitas vezes querem muito, mas não estão preparadas e não querem ser preparadas para o muito. E onde é que vai ser preparado no muito? Para o muito? É no pouco. A Bíblia diz isso, que se for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Mas o problema é que as pessoas não se deixam ser preparadas no pouco. E aí, a consequência disso é, quando será que o muito virá? Vai vir quando queremos, falamos, mas de fato não estamos preparados para o muito. Senão estamos sendo fiel, né, e deixando Deus nos moldar no pouco. Então, José foi alguém que enxergou o propósito dele. Enxergou como Deus e onde Deus o colocaria. Numa posição de proeminência, numa posição de governo. E a sequência da vida dele mostra que ele foi fiel sempre a Deus. No começo como escravo, depois como prisioneiro, depois como, né, servindo lá a Potifar, depois na cadeia, na prisão, e depois a Faraó. Mas você percebe, ele foi preparado para estar no muito. Ele tinha um desejo, e por conta do desejo ele buscou o Senhor. Então o alvo dele era ser colocado no muito, porque Deus havia falado isso para ele. Mas ele sabia que o processo era inevitável. Então a primeira condição para a oração nem é fé, mas o desejo profundo, um desejo que não encontra obstáculos. Então a alegria de Deus é cumprir o desejo do nosso coração, do meu coração, do seu coração. A palavra do Senhor diz, lá no Salmo 37, verso 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é se agradar do Senhor? É estar alinhado com Ele, é estar entendendo o que Ele tem para a sua vida. É você desejar aquilo que o Senhor deseja para a sua vida. E uma consequência disso é que os desejos do nosso coração, Ele irá satisfazer. Então assuma aquilo que você quer, o que você deseja, o que você quer, o que você anseia, o que você procura. A pergunta do Senhor para você é essa, a pergunta do Senhor para nós é essa: o que você quer que eu lhe faça? Então é necessário haver em nós o desejo, o anseio, a vontade por aquilo que está no nosso coração. Porque somente dessa maneira nós teremos ousadia para crer. Então, como nós mesmos falando, que o primeiro ponto para alcançar e ter as nossas orações respondidas nem é fé, mas sim um desejo que desperta a fé, e uma fé que toque em Deus. Amém? Então, um outro princípio, um outro valor, né, para que possamos ter as nossas orações respondidas, é ser positivo em relação a Deus. Muitas pessoas sofrem exatamente nesse ponto. Por quê?
elas não conseguem crer que Deus quer abençoá-las. E por que elas não conseguem crer que Deus quer abençoá-las? Porque elas muitas vezes estão olhando para si mesmas e não conseguem enxergar a bondade de Deus. Então lá em Mateus capítulo 9, verso 11, a lógica do Senhor Jesus é clara. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Algo que nós precisamos entender, é um princípio, é um valor, para que possamos ter as nossas orações respondidas por Deus. É entender que Deus nos ama, que Ele é bom, que Ele quer nos abençoar. Então lá em Mateus, como nós falamos, o qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então coisas boas acontecem com pessoas que creem, que são amadas por Deus, que entendem que Deus as ama, que não é pelo mérito, que não é pelo esforço próprio, é porque o Senhor te escolheu para ser filho amado. Então quando você conhecer o amor de Deus, você será cheio de toda plenitude da divindade, você será cheio de fé para crer em milagres, para crer em coisas sobrenaturais, e entende que Deus quer sempre te abençoar. Lá em Efésios 3,18 diz: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, esse texto de Efésios, que é uma oração do apóstolo Paulo, orando pela igreja de Éfeso, ele ora para que todos os santos sejam conhecedores, possam ter um entendimento do amor de Cristo. Ele fala de 4 pontos sobre este amor. Ele fala do comprimento, a largura, comprimento, a altura e a profundidade. Quando nós temos compreensão e temos revelação da largura, do comprimento e da altura e profundidade do amor de Deus para conosco, nós somos cheios, como o texto mesmo diz, tomados pela plenitude de Deus. Então a largura desse amor, são 4 aspectos, são 4 pontos importantes, são 4 coisas que você precisa compreender. O primeiro ponto, a largura, e a largura aponta para a cruz, que Jesus morreu com os braços estendidos, com os braços abertos. A Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco, Jesus tendo morrido na cruz, ainda quando nós éramos os seus inimigos. O que fala dessa largura? É que esse amor ninguém escapa dele. É muito largo. Consegue tocar em todas as pessoas, desde do pior até o melhor. Como assim, do pior ao melhor? Numa escala humana, não uma escala divina. Porque na Bíblia fala, todos pecaram, não existem bom. Jesus mesmo disse, não existe ninguém bom senão o Pai. Então, todo ser humano é mau. Mas o que está dizendo, no sentido da largura, é que o pior pecador, ou a pessoa que talvez você imagine ser a pior pessoa na história da humanidade, se ela entender que Jesus morreu por ela, esse amor alcançou ela. Então pense na pior pessoa, uma pessoa que a história mostra que foi tremendamente ruim. Saiba, até mesmo a pior pessoa que já existiu, esse amor alcança, porque esse amor é largo. Um outro exemplo, outro aspecto que o apóstolo Paulo fala é o comprimento. O comprimento, que esse amor é comprido, assim, que ele abrange todos os tempos. Então, o mesmo Deus que era, que é e que ainda é. Então esse amor, ele ultrapassa o tempo. Ele é comprido. Ele não é medido de uma maneira humana. Mas ele, lá no passado, no presente e no futuro, Deus ainda ama o ser humano. A mesma
sentença que foi declarada lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna, vale até hoje. Então Jesus morreu na cruz por todos e por todo o tempo. Então o seu pecado passado, o seu pecado presente e o seu pecado futuro já foram pagos por esse amor. E aí continua o cumprimento, né? A altura. E aí fala da distância que Jesus percorreu para demonstrar o amor dele a mim e a você. Ele desceu do céu e veio à terra. É um amor que ligou o céu e a terra por conta de nos amar. E o último ponto, nós precisamos ter revelação para entendermos que somos amados e sermos cheios da plenitude de Deus, é a profundidade. E Jesus não só se tornou homem, descendo do céu, deixando sua glória, que demonstra na altura desse amor, mas esse amor foi além disso tudo. Eu ia falar que ele morreu por mim e por você na cruz. E o inferno que era reservado para nós, ele foi no nosso lugar. Olha que interessante isso. Você nunca precisará passar um dia no inferno. Mas a Bíblia fala que Jesus passou 3 dias no ventre da terra. E o terceiro dia ele ressuscitou. Você nunca precisará tocar. Você não vai precisar passar nem meia hora. Nem lá na porta do inferno. Porque Jesus foi no seu lugar. Então esse amor alcançou, tirou você de lá. A Bíblia fala que havia um escrito de dívida que era contra nós. E ele tomou da mão de Satanás. E despojou. Ou seja, como se houvesse roubado, né? A expressão é ruim porque roubar é do outro lado, mas é como se ele tivesse tomado por direito, né? Porque ele venceu. Por direito ele tomou das mãos toda a dívida que era minha e sua. Então ele foi lá, aonde nós deveríamos pagar. Ele foi no local de pagamento e tomou da mão do inimigo todo escrito de dívida que era contra mim e você. E o cravou na cruz. Então essa profundidade do amor de Deus. Então a largura fala que esse amor, independente de raça, religião, língua, esse amor é para todos. Pode alcançar a todos. Esse amor é cumprido porque ele abrange todos os tempos. A eternidade. Deus te ama eternamente. Amor eterno ele tem por nós. Como a Bíblia fala em Jeremias. E a altura que mostra a distância que Jesus percorreu, deixando a sua glória como Deus, se tornando homem, e andando e vivendo como homem. E a profundidade, que fala de onde Jesus precisou ir para mostrar para mim e para você o quanto nós somos amados. Então seja sempre positivo em relação ao amor de Deus. Nós falamos 4 pontos, se temos revelação disso, somos cheios da plenitude desse amor. Então nós devemos ter sempre positivos com relação que nós somos amados por Deus. Quem não poupou o seu próprio filho não vai negar coisa alguma. Deus não ama apenas quando você se comporta bem. Deus não ama quando você faz as coisas certinho somente. Deus te ama o tempo todo. Até quando você erra. Até hoje, se você errou. Até no pior dia, no seu pior erro, na pior coisa que você fez, Deus continua te amando. O amor de Deus é imutável, não vai mudar. Ele continua te amando. Não quer dizer que ele não te repreenda, não quer dizer que ele não te discipline. Pelo contrário, Deus repreende e disciplina os seus filhos, porque ama. O amor que é verdadeiro é um amor que cuida, é um amor que exorta, é um amor que disciplina quando for necessário. Então, frequentemente as pessoas falam, né? Que estão mal com Deus. Dizem isso porque pecaram, imaginam que agora Deus está irado com eles. Imagina, está um relacionamento meio, como você está com Deus? Não estou muito bem não, não tenho orado, não tenho ido para o culto, não tenho ido para a cela. Como estão as suas coisas com Deus, irmão? Tá desse jeito, pastor, eu estou mais ou menos, não sei o que. Peraí, está mais ou menos do seu lado, porque do lado de Deus, Ele sempre está com você. Ele está de bem com você, não está de mal com você. Porque Deus o humor de Deus não muda com relação a você no sentido que você orou mais, ou você orou menos, ou você não tem falta nem culto na célula.
O amor de Deus é incondicional. Então, a ira de Deus já foi aplacada em Jesus. Deus não está irado comigo e nem com você. Porque o sangue de Jesus já pagou toda a dívida. Aplacou toda a ira dele. Então você não pode estar mal com Deus se já foi reconciliado pelo sangue de Jesus. Então não há como você estar melhor na foto. Você está na melhor posição. Você foi coberto pelo sangue de Jesus. Então a nossa fé depende do nosso conhecimento da graça de Deus. Então na verdade a fé é uma fé que eu posso ter na graça. Então o tamanho de nossos pedidos demonstram o quanto temos conhecido o favor imerecido de Deus. Temos que ter uma visão certa de Deus. E qual a visão certa de Deus? Que Deus nos ama. Qual a maneira certa de me relacionar com Deus? É que Deus está bem comigo, porque a ira já foi aplacada através do sangue de Jesus. Então eu só vou experimentar, né, e ter minhas orações respondidas se eu tenho minha fé na graça. Não tem como ter fé pensando, olha, eu orei, jejuei e agora Deus vai fazer. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso aí é você cobrar Deus. E fé é você crer em coisas que não se veem, em coisas que você não fez para merecer. Porque somente recebe aqueles que creem que Jesus fez tudo. E por isso descansam diante dele. Um outro princípio, um outro valor que nós precisamos ter na nossa vida, para que as nossas orações sejam respondidas, é que nós devemos fazer uma oração de declaração de fé. Jesus disse que podemos ligar e desligar sobre a terra. Mateus 18, verso 18 diz, em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, a fé a nossa fé, ela se expressa pela confissão dos nossos lábios. Né? Romanos 10, 9 diz, eu creio no meu coração e confesso com a minha boca, eu serei salvo. Então, a nossa fé ela deve ser acompanhada da confissão. Né? Os lábios devem dizer e devem ter concordância com a fé que está no meu coração. A fé tem como fundamento a fidelidade de Deus e na sua palavra. Ou seja, a fé ela se alinha com a fidelidade de Deus e ela gera o milagre, ela gera a resposta. Então ela é uma confiança usada em Deus. É uma certeza antecipada do milagre que virá. Então a nossa fé ela se baseia, né, na graça de Deus. Então quem conhece a graça de Deus tem fé, tem uma grande fé. Então só existem duas pessoas no Evangelho, são dois tipos de pessoas, né, a respeito de quem Jesus disse que possuíam uma grande fé. A primeira pessoa, né, é o centurião romano. Está lá em Mateus capítulo 8, no verso 6. Diz assim, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Então Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também sou eu, homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai e ele vai, e a outro, vem e ele vem, e a meu servo, faze isso e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E a segunda pessoa, né, foi uma mulher sírio-fenícia. Está lá em Mateus capítulo 15, no verso 26, diz, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-te comigo como queres. Então você olha, interessante, que essas duas pessoas, esses dois exemplos que nós encontramos na Bíblia, que Jesus fala que eles tinham uma grande fé, essas pessoas tinham em comum, né, algo que elas tinham em comum para ter uma grande fé. Ambos eram gentios, ou seja, não faziam parte da aliança de Israel. Eles não podiam reivindicar
coisa alguma, pois não tinham direito, não eram dignos, não eram merecedores, não participavam da aliança. Então ambos sabiam que eram indignos, mas confiavam que Jesus era gracioso. Confiaram na graça do Senhor. Confiaram que tinham o favor de Jesus. Tiveram ousadia de pedir, mesmo não merecendo. Então, Jesus fala, não há em Israel pessoas com fé tão grande como a do centurião. E ele fala para aquela mulher, grande é a sua fé. Então esses dois únicos exemplos na Bíblia, de pessoas que tiveram uma grande fé, foram pessoas que tinham algo em comum. Eram pessoas que estavam fora da aliança de Israel. E não mereciam a graça. Não mereciam nada de Deus. Mas tiveram ousadia de pedir, crendo que o Senhor era a graça. Então aqueles que vivem debaixo da lei, do merecimento, nunca podem ter fé para receber de Deus. Nunca vão ter fé para receber de Deus. Vão sempre ter uma medida pequena de fé. Porque a fé é baseada na obra deles, não na obra de Cristo. O apóstolo Paulo escreve e diz, na verdade, que a lei não é da fé. E ninguém pode ter fé caminhando pela lei. Amém? Outro princípio, não devemos desistir e devemos orar sem esmorecer. Lá em Lucas capítulo 11, verso 5, diz assim, disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho a lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes. A porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que lhe tiver necessidade. Então o Senhor Jesus demonstrou que a sequência é pedir, buscar e bater. É uma atitude de perseverança em oração. E quem persevera, recebe de Deus. Então não sabemos todas as coisas que aconteceram no mundo espiritual. As coisas que acontecem no mundo espiritual. Então Daniel estava orando há 21 dias. Mas a resposta da sua oração tinha sido liberada desde o primeiro dia. Mas por orar sem desistir e por causa da resistência, da sua oração, ele prevaleceu. E por conta das hostes malignas que resistiam, a resposta não tinha chegado até ele no primeiro dia. Então, a Bíblia fala que o anjo custou a chegar com a resposta. Então, olha lá o texto. Então, as resistências demoníacas não são a única causa para a demora em responder às nossas orações. Então, existem muitas coisas que o Senhor deseja nos ensinar e certamente precisamos amadurecer antes de receber determinadas bênçãos, estar preparado para certas coisas. Então, no entanto, mesmo que não compreendamos os motivos todos, precisamos continuar crendo que a vontade de Deus é nos ouvir. Então devemos presumir que o Senhor nos quer sempre nos abençoar. E outro ponto, devemos visualizar a resposta. Provérbios 3:21 diz, filho meu, não se apartem essas coisas dos seus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então, não te aparte elas de diante dos teus olhos. Então, quando a promessa é guardada diante dos nossos olhos, trocamos a imagem do problema pela imagem da promessa. Então, há várias promessas de Deus que podemos nos respaldar na Bíblia.
E qual a imagem que devemos guardar? A das promessas. A Bíblia fala em Atos que se eu creio, eu e minha casa seremos salvos. Mas aí você olha para o problema. Às vezes você é o único ainda da sua família que foi salvo. Se você continuar olhando para o problema, a sua fé vai aumentar. Mas quando você olha para a promessa, você não tira os olhos da promessa, você reforça a promessa, você ora todos os dias sobre a promessa, você vai conseguir descansar. Então as nossas vitórias ou derrotas não são alcançadas no primeiro. Na verdade, elas são alcançadas primeiro na nossa mente. Então, devemos construir uma imagem na nossa mente daquilo que esperamos receber de Deus. Então, devemos rejeitar toda imagem, né, da situação natural, toda imagem contrária. Procure ver o que a fé te mostra. Procure olhar por aquilo que a palavra de Deus diz que é. Aquilo que a palavra de Deus está prometendo. Então veja a sua vida como Deus sonhou a seu respeito. Outro ponto. Dê graça a Deus, né, pela resposta antes mesmo de você vê-la. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e paz de Deus, que excede todo entendimento, né, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então você não deve esperar a manifestação da bênção para poder agradecer. Agradeça logo, pois a sua convicção é que Deus é fiel à sua palavra. E a materialização da resposta é apenas uma questão de tempo. Então nós prevalecemos, nós devemos, antes de ter materializado a resposta, a bênção, devemos agradecer. Por quê? Quando agradecemos antes de receber, é um sinal que nós já recebemos no nosso coração. O que nós estamos falando para Deus é que eu creio que o Senhor já fez. E por isso eu vou só descansar no Senhor. A Bíblia fala quando Jesus multiplicou os pães. E antes da multiplicação, a oração dele foi: obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. E aí ele distribui os pães entre os discípulos, e esses discípulos compartilham os pães e os peixes com toda aquela multidão. E saem todos fartos, saem todos saciados, e ainda sobram 12 cestos cheios de pães e peixes. Por quê? Porque o princípio de que crer na palavra, na promessa de Deus, né, e a materialização daquilo aconteceu. Então nós precisamos que o Senhor já está o tempo todo querendo nos abençoar com toda a sorte e bênção nas regiões celestiais, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E encerrando essa matéria, né, nós precisamos compreender que Deus sempre desejou nos abençoar. Então eu quero convidar você nesse tempo a você reservar alguns minutos, né? Hoje nós terminamos um pouquinho mais cedo, mas que você possa estar orando e pedindo ao Senhor, né? Se tem algum pedido de oração, se tem algo que você tem buscado do Senhor, estabeleça. Procure na sua vida, seja no seu casamento, seja na vida dos seus filhos, seja na sua casa, seja o que for. Tenha ousadia para pedir a Deus. Tenha ousadia para buscar do Senhor. Tenha ousadia para trazer a verdade, aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, continuando, né? Nós vamos entrar agora numa nova matéria, que é a matéria da batalha espiritual, né? E ela, por mais que você possa pensar, nós temos que entender que o passo importante para que a gente possa ter vitória, né, espiritual, é entender que a nossa base, a base para a vitória espiritual nas guerras espirituais, é entendermos que a base para nós é a obra consumada. Lá em João 19, verso 30 diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, diz: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então a verdadeira batalha espiritual é permanecermos na posição da vitória
de Cristo. Ou seja, quando Jesus diz, está consumado, a obra foi feita, Jesus ali venceu. Ele disse, já tudo foi feito. Então, a verdadeira batalha espiritual, nossa, minha e sua, não é enfrentar os demônios no sentido de ter que vencê-los. A nossa batalha é permanecer na posição da vitória de Jesus. É continuar e descansar na vitória que Cristo conquistou. Então, lá no Jardim do Éden, nós vemos uma alegoria, né, uma tipificação da obra consumada de Cristo. Quando Deus criou o homem, né, e o homem foi criado no sexto dia. No sexto dia, após tudo já ter sido feito. Então, o que mostra isso? Deus criou todas as coisas e por último criou o homem. O homem só veio para desfrutar da obra consumada. Então, e olha que interessante. Onde foi a vitória? Onde Adão e Eva tinham vitória? Permanecendo na obra consumada. E qual foi o problema deles? Não permanecer na obra consumada. A Bíblia fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não é isso que está na sua Bíblia? Que Deus os criou à sua imagem e à sua semelhança. Mas por onde a serpente entrou na mente de Eva? Dizendo para Eva, se você comer do fruto da árvore que Deus disse para não comer e nem tocar, acrescentando ainda coisas, né? Você será como ele. Olha que interessante. Adão e Eva já eram semelhantes a Deus. O diabo, a serpente, Satanás, levou eles a errarem, tirando eles da posição de que eles já estavam, colocando uma dúvida. A serpente diz, se você comer, certamente se tornará como ele é. Mas na verdade, eles já desfrutavam da mesma essência que Deus. Eles foram feitos imagem e semelhança. Então, o que nós precisamos? Qual é a nossa verdadeira vitória? Ter uma atitude de descanso. Descanso aonde? Na obra consumada. Então, esse descanso não é uma passividade, mas uma fé firme. Lá em Hebreus, capítulo 4, verso 1, diz assim, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Lá no verso 2 diz, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. E lá no verso 3 continua, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então nós precisamos ter uma posição de descanso. Quando? Crendo na obra. A obra de Cristo na cruz é a nossa posição. Então, ali eu estou, a minha vitória está a permanecer na obra consumada. Jesus já pagou o preço. Jesus já destronou Satanás. Jesus já venceu a morte. Jesus já venceu o maligno e eu estou incluído nele. Está consumado. Toda a obra foi completa. Eu só descanso. Minha posição é ter uma atitude de descanso. Ter uma atitude de confiar que nele eu sou mais do que vencedor. O problema é que nós vamos pensando, temos que estudar, saber o nome dos demônios, saber que demônio faz essas coisas todas. Saiba de uma coisa. Saber essas coisas todas vai te trazer um conhecimento bom, mas não vai te levar a ter vitória. O que te leva a ter vitória é desfrutar da posição de descanso, é entender que a base para a nossa vitória está na obra consumada do Calvário. O diabo só não pode tocar na minha vida, porque Jesus comprou e me tirou das mãos dele. Toda vez que eu tento na minha força, toda vez que eu tento por minha conta, eu vou estar sendo enganado por ele e estar vivendo fora daquilo que Deus tem para a minha vida. Então nós temos que ter uma atitude de descanso. Outra atitude que eu e você devemos ter para termos vitória espiritual é ter uma atitude de trono.
Esse descanso não é uma passividade, mas uma fé firme. Lá no verso 11 de Hebreus, capítulo 10, diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ora, Romanos 10:5 diz: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé diz assim: e juntamente com eles nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a posição de trono. Nós estamos hoje numa nova posição. Antes estávamos numa posição de inimigos de Deus. Lá em 1 Coríntios 15, 25 e 26 diz: porque convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos por debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Lá em Mateus 22, verso 44 diz: disse o Senhor ao meu Senhor, apresenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos pés. Então, temos que ter uma atitude de trono, uma atitude de que estamos reinando com Ele, debaixo da posição inicial de que a obra consumada, uma posição de fé, uma posição de descanso, uma posição de que estamos incluídos em Cristo, no trono, da autoridade de Cristo. Outra coisa, temos que ter uma atitude de vitória. Lá em Hebreus 2, verso 14 diz: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Lá no verso 15: e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Lá em Mateus 22, 44 diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos pés. Então, nós temos que viver uma vida baseada na obra consumada. Então, a base para a vitória espiritual é ter uma vida baseada na obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, não é na minha força, não é na sua força, não é na força que você acha que vai ter orando mais ou menos, é na força da revelação, que a obra já foi consumada por Cristo. Quando Jesus disse, está consumado, ele lá no seu último momento, como antes da morte, ele disse, está consumado. Eu e você precisamos escolher viver uma vida baseada na obra consumada de Cristo. E o que é viver uma vida baseada na obra de Cristo? Na obra consumada de Cristo? É viver uma vida de descanso. Quando eu entendo isso, eu consigo descansar, porque toda vitória está nele, começa nele, vem dele e por meio dele alcança a minha vida. Outro ponto também que acontece quando eu estou baseado na obra consumada de Cristo é que eu consigo viver uma vida de trono, porque nele eu posso reinar. E o outro ponto é que, entendendo isso, quando eu escolho viver uma vida baseada na obra consumada, eu estou vivendo uma vida de vitória. Por quê? Nele eu sou mais do que vencedor. Então nós falamos aqui que viver uma vida baseada na obra consumada é viver no descanso, é reinar e ter vitória em Cristo Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você possa ser cheio da graça e da unção do Espírito, que você possa basear sua vida na obra consumada de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amanhã, novamente, estaremos aqui compartilhando com vocês do nosso curso de maturidade, e que você possa ser cheio da vida, da unção e do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém?